Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos procurar elevar os nossos pensamentos a Jesus, nos conectar com o Mestre Divino, nos conectar com os mentores individuais, com os mentores da casa, com todo espírito amigo, nossos antepassados, que possamos aqui trocar vibrações de amor, de fraternidade, de alegria e de saudação com os outros. E assim vamos passar agora a prece inicial do Evangelho de hoje. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos nos concentrar naquilo que viemos aqui buscar nessa noite, mantendo nosso pensamento aqui dentro do centro, para que as energias e as vibrações possam nos ajudar. E grato que somos por estarmos aqui mais um dia para ouvirmos o Evangelho de Jesus e com ele aprender, vamos fazer a oração que ele nos diz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Gilmar. Vamos continuar, que nós costumamos falar toda semana, falarmos dos trabalhos desta casa, falarmos que precisamos do auxílio de todos, o pessoal da internet que nos assista, que quiserem, desejarem nos ajudar, sejam bem-vindos. E o pessoal que frequenta a casa, aqueles que puderem nos ajudar com os projetos que esta casa tem, Às segundas-feiras nós temos os trabalhos de passe, das 8 ao meio-dia. À noite nós temos trabalho aqui na casa, no Butantã. Nós ministramos o curso de Educação Mediúnica e Evangelização, o qual vocês podem estar assistindo pela internet, iesi.org. À noite também nós, em Santana do Parnaíba, ministramos alimentação aos moradores de rua. É um trabalho que nos dá muito prazer, muita alegria estar com os nossos irmãos necessitados. É uma troca de carinho, de amizade, de respeito. Às terças-feiras à tarde nós temos os trabalhos com as grávidas. Tem um grupo que cuida das grávidas, evangeliza, auxilia na alimentação, tem cesta básica todo mês. Tem o alimento do lanche à tarde, tem a sua passagem para ir e voltar para casa, para vir e voltar para casa. E à noite nós ministramos esse trabalho de palestras e passes. Aqueles que estiverem fazendo o tratamento e não puderem vir às terças, vocês podem vir às segundas de manhã ou às quartas à tarde, para que evite a falta no dia do tratamento. As quartas-feiras são das 14 às 18 horas. Às quintas-feiras os trabalhos são fechados, o trabalho é com os espíritos sofredores, são só com os trabalhadores da casa. Às sextas-feiras nós temos o atendimento com o nosso irmão Laércio, incorporado com os médicos, mentores da casa, que nos assistem na área da saúde. Também no sábado de manhã nós temos o mesmo trabalho que é realizado à noite com o nosso irmão Heleno, o médium Heleno, e o seu mentor, que é o Dr. Pedro, e obviamente a equipe trabalhadora desta casa. Em Santana de Parnaíba nós distribuímos alimentação aos fins de semana, quando os pacientes vão ser assistidos. Aqueles que quiserem se alimentar, tem alimentação. Em Peruíbe, nós estamos chegando a quase 10 mil alimentação mensal, porque eles oferecem café da manhã e à tarde, no final da tarde, eles oferecem janta. As pessoas vêm até a casa e se alimentam. Então, é um trabalho muito profundo
Nesse final de ano nós temos também o projeto das cestas, né? São 6.000 cestas básicas que serão distribuídas por todas as casas, aqui Butantã, Santana e Peruíbe. Além de outras casas que o nosso irmão Laércio dá atendimento, também ele distribui um pouco para essas casas. Também temos agora o projeto do hospital, o Hospital da Restauração, onde vai nos auxiliar, tanto a nós que aqui estamos e muitos irmãos necessitados na espiritualidade. O trabalho é imenso, nós não temos dimensão da imensidade desse trabalho. Então aqueles que puderem nos ajudem, né? Nós temos o carnê, temos as caixinhas de doações, temos a conta poupança no Banco Bradesco, a agência é 2199 dígito 7, poupança 213 20 dígito 9. Também existe outra fonte que é as notas fiscais paulistas. O CNPJ e, por favor, eu tenho que repetir porque tem pessoas que não compreendem. Para você fazer a doação através da nota fiscal paulista, você precisa, na hora da compra, dar o CNPJ da casa. Tá? O CNPJ é 03 260 188 /1000 contrário, dígito 03. Quem desejar dar aqui o folhetinho pode pegar, está sobre a mesa. Bom, o recado está dado, né? Aquele que puder nos ajudar, nos ajude, mas façam isso com o coração. É de grande importância. Não é importante a quantia que nós doamos ou aquilo que nós doamos, mas a maneira com que doamos. Aquilo que é dado de coração volta para nós como frutos, né? E aquilo que nós não conseguimos dar de coração contamina o que se tem. Então, se nós procuramos trabalhar em nome de Jesus, e quem trabalha em nome de Jesus não é apenas na casa espírita ou em qualquer outra casa de oração, mas inicia-se em nossos lares. E em todos os lugares que nós estivermos, devemos trabalhar como se fosse para Cristo. Assim faremos o trabalho da melhor forma possível. Não é assim que desejamos trabalhar para o Cristo da melhor forma possível, dando o que nós temos de melhor? Não que assim seja. E a lição de hoje é Paulo escrevendo carta a Tito, capítulo 1, versículo 16. A lição é do livro Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Franciscano Xavier, e Emmanuel faz seu comentário com a lição 116. A passagem do Evangelho é a seguinte: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Paulo, escrevendo a Tito, com o título Agir de Acordo. E diz Emmanuel: o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, tem papel muito mais alto que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando-o, porém, através das obras individuais. O intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Como conciliar o conhecimento de Deus com menosprezo aos semelhantes? As antigas escolas religiosas, a força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que habitam as forças vivas do espírito. A doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra e do infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação,
para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé. Então, meus irmãos, nesta noite, nós teremos o prazer de receber o nosso irmão Celso Cincano, que nos falará nesta noite sobre o Livro dos Espíritos. Seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu te aviso. Pode. Chega mais perto lá. O microfone dele caiu. Oi? O microfone dele tá ligado? caiu. Caiu. Prendi no meio da coisa. Aqui pegou? Põe na lapela da camisa, fica melhor? O som fica melhor. Tá. Mais próximo da boca. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Como foi dito, eu gostaria de tecer um pequeno comentário sobre a lei de conservação que se encontra no terceiro livro do Livro dos Espíritos. Jesus nos tem proporcionado sempre, em todos os instantes, informações tidas e interpretadas como sendo libertadoras. Libertadoras pelo fato de Jesus observar a necessidade que o Espírito apresenta, o Espírito que é cada um de nós, que se encontra envolvido num processo constante de crescimento, desenvolvimento, evolução, e como tal, envolvido em situações e em momentos onde não necessariamente conseguirá entender que todos estes momentos e situações nada mais são do que oportunidades de aprendizado. O espírito que foi criado simples e ignorante, voltado para um projeto de desenvolvimento constante, onde inevitavelmente para que isto pudesse se dar, houve então a necessidade de passar por variadas etapas, e onde uma dessas etapas refere-se ao processo no qual estivemos fortemente envolvidos com as questões físicas, com as questões materiais. Essa fase, interpretada como sendo a fase do instinto, nos proporcionou a oportunidade do aprendizado em razão daquilo que o ambiente nos proporcionou, mas inevitavelmente, como nos encontrávamos envolvidos num processo de crescimento constante, voltados para a evolução através do aprendizado que em todos os instantes se mostra presente, encontrávamos por demais envolvidos em processo de ignorância atroz que nos impedia, à época, de refletirmos sobre aquilo que verdadeiramente nos convinha e daquilo que não nos convinha mais. Então esta fase ficou fortemente enraizada em nós. Estes milhões de anos pelos quais passamos nesta fase do instinto proporcionou ao espírito marcas, proporcionou ao espírito reminiscências condizentes a tais momentos que se deram, onde isso se torna algo explicável no momento presente em razão de determinados escândalos que observamos, em razão de determinadas apresentações, maneiras de pensar,
que acabam se transformando então em demonstrações que aos nossos olhos não necessariamente se mostram agradáveis. Obviamente que isso não envolve apenas os outros, envolve-nos de maneira direta, de maneira interna, porque cada um de nós é sabedor de onde moram as suas dificuldades, cada um de nós é sabedor de onde se encontram as nossas resistências, cada um de nós é sabedor dos costumes com os quais se encontre envolvido e vinculados, onde inevitavelmente para a apresentação de sentimentos tão fortes não seria possível que tais sentimentos tivessem se originado na encarnação presente. São questões elas muito fortes que extrapolam o tempo e o espaço. Então, o ambiente encontrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo é condizente a estas dificuldades internas que eram apresentadas, onde individualmente não se sabia de onde vieram, por que vieram e com qual intensidade se apresentavam. Apenas existia o desconforto, sabia-se de um mal-estar, sabia-se sobre alguma coisa que internamente os envolvia, mas que sozinhos não eram capazes de resolver, tal qual como nós nos dias de hoje, onde na observação de determinadas coisas internas que nos envolvam, sabemos que não se tratam de questões orgânicas, sabemos que não se trata de questões físicas, mas sim de questões internas, porque nos exames feitos, nas prescrições proporcionadas pelos médicos da matéria, nada é encontrado, nada é alcançado, nada é observado, chegando à conclusão então que as questões são emocionais. Para um ferimento físico, para uma problemática orgânica, o fármaco é capaz de resolver o seu problema. Mas para as dores morais, este mesmo fármaco não tem como alcançar, não tem como atingir. Para estas questões, só o dileto amigo é capaz de nos proporcionar algum tipo de lenitivo, algum atenuante que possa fazer com que nos sintamos melhores a partir de então. E exatamente nesta situação, Jesus então se apresenta, buscando envolver, buscando amparar, opta pelo amor e pelo carinho como sendo um instrumento decisivo e definitivo para o resgate daqueles que internamente se perderam, daqueles que por algum motivo se desvincularam de si próprios e encontrando-se sozinhos e encontrando-se solitários, necessitavam então de algum tipo de instrumento que lhes proporcionasse a possibilidade da continuidade. Porque a continuidade, senhores, naquilo que se interprete como sendo a lei de conservação, é um dos pontos em que há a necessidade de que observemos a nós mesmos e venhamos então a observar o grande aparato com o qual nos encontramos envolvidos. Cada um de nós, viajantes no tempo e no espaço, espíritos que somos, criados individualmente, nos apresentamos então envolvidos com a necessidade constante do aprendizado, que nos proporcionará então a possibilidade de interpretarmos um pouco mais e melhor aquilo que Paulo de Tarso veio a dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A conveniência de determinadas coisas ainda talvez mostrem-se relativamente resistentes àquilo que a realidade da vida apresenta. E Jesus, em todos os instantes, busca estabelecer, então, a necessidade de se observar aquilo que seja condizente ao espírito e não necessariamente ao atrelamento à matéria. Jesus, em todos os instantes, busca despertar em cada um aquilo que seja condizente à possibilidade do aumento da abrangência visual, da abrangência sensitiva, que permite então uma interpretação maior e melhor sobre as questões físicas, sobre as questões orgânicas, como sendo temporárias.
como sendo instrumentos que nos foram proporcionados para que o Espírito pudesse vir a se desenvolver um pouco mais, porque na situação em que ainda nos encontramos, ainda que tenhamos saído da fase do instinto e ingressado na fase da razão, a razão ainda nos tem chamado muito mais a atenção do que as questões internas. E dentro da observação das questões racionais por aquilo que se busca observar de modo tátil, então nos esquecemos de quem somos. Nos esquecemos por que aqui estamos. E nos esquecemos do que é necessário fazer em termos de conservação para que seja validado e valorizado a oportunidade no corpo que nos foi proporcionado. Dentro das questões da ignorância atroz com as quais ainda nos encontramos envolvidos, o que Jesus havia dito sobre o muito falar, buscai de maneira perfeita. Porque para aqueles que se encontram envolvidos com marcas tão fortes quanto nós nos encontramos envolvidos, as marcas que foram sendo constituídas na estrutura que permite com que nós venhamos a reagir àquilo que o Espírito apresenta. O Espírito pensa, o Espírito tem vontade, o Espírito quer, e o corpo se manifesta proporcionalmente àquilo que você tenha pensado e àquilo que você tenha sentido. Para que isto ocorra, há necessidade de que alguém faça este meio de campo, chamado perispírito. E tudo aquilo que tenhamos pensado, tudo aquilo que tenhamos intencionado, tudo aquilo que tenhamos refletido, gerou impressões. E o primeiro a se impressionar não é aquele que recebe a agressão. O primeiro a se impressionar é aquele que agride e que anteriormente se auto-agrediu. Porque se você pensa de maneira desarvorada, você constitui energia. E essa energia malsã, em razão daquilo que se pensou de maneira desequilibrada, necessita ser alocada em algum local. E, inevitavelmente, ela acaba sendo alocada na região do perispírito, fazendo então com que sejam constituídas feridas que se alteram para lesões e cujas lesões nos acompanham ao longo do tempo. Então, o reflexo dos desequilíbrios emocionais que apresentamos em determinados instantes não podem ser apenas considerados por aquilo que momentaneamente você expressa, mas necessita ser considerado por aquilo que historicamente você vem trazendo. Em razão das lesões existentes no perispírito, que te chamam a atenção em determinados instantes, quando, em razão de uma determinada maneira de pensar, reativamos, potencializamos, damos combustíveis a estas lesões que lentamente têm buscado se fechar. Então a atuação do nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais intensa e muito mais profunda do que aquilo que se interprete como sendo uma mera expressão externa que tenha sido proporcionada por Ele. As questões condizentes ao nosso Senhor Jesus Cristo são todas elas ambientais. A opção por se operar sempre no amor, que é algo que ainda desconhecemos. A opção de se buscar realizar sempre através do carinho não pode ser interpretada única e exclusivamente como uma demonstração que se deu e que tenha sido perdida no tempo, mas sim na intenção de se proporcionar ao ambiente alguma constituição fluídica que permitisse com que alguém se ressentisse constantemente daquilo que tivesse sido proporcionado, e uma vez então que não produzisse, tivesse, conhecesse referências parecidas, então haveria de se dizer em todos os instantes, haveria de dizer para si próprio em todos os instantes: nunca fui olhado como fui olhado pelo Mestre. Nunca ninguém me tocou como o Mestre me tocou.
Nunca fui tão bem atendido quanto fui por ele. De modo que se estabelecesse então uma imagem e uma memória extremamente boa, extremamente agradável, que proporcionasse então estabilidade emocional, estabilidade espiritual para aqueles momentos que viessem a não ser compreendidos pela dificuldade, pelo estresse, pela maneira rude como se apresentou, como sendo um importante momento de aprendizado, e não como sendo um momento de aflição. Então, quando se fala sobre conservação, além de outras coisas que se encontram no Livro dos Espíritos, está se chamando a atenção sobre a necessidade de você permanecer vivo. Há a necessidade de que você continue. Porque encontrar-se no corpo, senhores, é condizente à interpretação de duas vertentes. Uma, a concessão e a possibilidade que lhe foi outorgada. E segundo, o que é que você fará para manter energeticamente aquilo que lhe tenha sido concedido. E quando se fala de manter energeticamente o corpo vivo, então está se dizendo o seguinte, que as instabilidades emocionais com as quais e pelas quais passamos, elas geram processos desenergizadores na estrutura do perispírito, que reflete naturalmente no corpo físico. As problemáticas equivocadas dentro daquilo que se interprete como sendo a falta de interpretação, a falta de capacidade compreensiva de determinadas situações, podem dar combustível a estas lesões existentes no perispírito, que são trazidas e foram trazidas de muito tempo, e com as quais ainda nos encontramos afetados. Fica muito claro de se interpretar porque alguns encontram-se doentes em determinadas áreas do corpo e outros não se encontram doentes nestas mesmas áreas. Fica fácil de se interpretar porque alguns apresentam instabilidade emocional, tidas e interpretadas pela ciência humana como sendo determinadas doenças, chamadas depressão, esquizofrenia, autismo. Cada um encontra-se envolvido com uma determinada situação. Cada um encontra-se envolvido com alguma dificuldade. Cada um encontra-se envolvido com alguma necessidade. E é este tipo de necessidade, então, que Jesus busca suprir, proporcionando, então, o entendimento de como fazer, de como operar, para que você se mantenha. Encontrar-se no corpo, senhores, não é algo tão simples. Ter conseguido reencarnar não foi fácil para ninguém. Haja visto uma interpretação básica que se tenha sobre o número de encarnados no planeta e o número imensamente maior dos espíritos que se encontram desencarnados no envolvimento fluídico deste orbe, deste planeta. Mas encontrar-se no corpo acaba apresentando uma necessidade constante de observações, no sentido de que ele possa se manter preservado para que a oportunidade que te foi concedida na forma física, onde através desta forma você passa a ter a oportunidade de se relacionar com muitos que pensam e agem de maneira diferente, proporcionando a nós, pela inteligência e pelo raciocínio, a interpretação comparativa entre aquilo que me atende e aquilo que não me atende, aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer. Muitos encontram-se envolvidos em determinados escândalos, onde te suprem a necessidade de passar pelas mesmas oportunidades de aprendizado. Te é suprimido
a chance de se envolver com as mesmas coisas. Então, estarmos no corpo faz uma interpretação de relacionamento constante, onde, através das diferenças, passa a existir, então, a oportunidade constante do aprendizado. Mas Jesus é aquele que ama muito. E quem ama não prende, quem ama liberta. E a única maneira, então, de proporcionar um modus operandi que permita com que cada um possa se manter conservado é através do trabalho, é através do fato de se colocar a mão na massa. Então, o que é que Jesus faz? Jesus ensina. Jesus transmite. Jesus ofere. Jesus demonstra. Para que, em se apresentando da melhor forma possível, estabeleça então no ambiente constituições de equilíbrio, constituições de paz, constituições de calma, constituições de tranquilidade. Em suma, constituição de bem-estar, que é aquilo que tanto se busca, mas não se sabe como achar. E como Jesus, então, é sabedor das imensas necessidades internas que cada um carrega, vai, então, exemplificando de maneira constante sobre o que fazer, mas muito mais do que a importância do que fazer, apresenta o como fazer, que é onde existe e apresenta-se o diferencial. Sobre o que fazer, todo mundo sabe. A brasiliana está pegando as rosas, ela poderia jogar as rosas para todo mundo. Mas ela pega a rosa e vai de pessoa em pessoa, ofertando com carinho e com amor. É um outro ambiente. Jesus, então, preocupa-se exatamente nessa questão do como. E nessa questão do como, distribui entre os 12, que seriam aqueles que dariam continuidade ao seu trabalho, a maior gama possível de informações, no sentido de que o efeito multiplicador pudesse verdadeiramente se dar ao longo do tempo. Mas, tal qual nos encontramos envolvidos com dificuldades na apreensão das informações, do aprendizado, os apóstolos também se encontravam. E Levi, que era publicano, cobrador de impostos, gozava de uma vida física, material, abastada, muito confortável. Um dia é chamado ao portão, e quando abre o portão da sua imensa e confortável casa, observa uma grande quantidade de pessoas que lá se encontravam. Pessoas muito simples, pessoas muito humildes. E ele reconhece à frente algumas pessoas que eram do seu convívio. E como todos sabiam que Levi fazia parte do grupo dos 12, então foram perguntar a Levi o que era possível fazer para se conseguir o reino dos céus. Estavam ávidos por saber como alcançar o reino de Deus. Já tinham ouvido falar de Jesus, já tinham ouvido falar do Mestre que tinha falado sobre o reino do céu, sobre o reino de Deus. E como Levi fazia parte do grupo, então foram perguntar a Levi. E Levi os olha e diz o seguinte: você, Áquila, como é que quer conseguir o reino dos céus com tantos problemas internos que você tem na sua casa? E você, outro, como é que quer alcançar o reino dos céus, sendo que foi banido da sua própria casa pela sua família? E você, como é que acha que vai conseguir encontrar o reino dos céus com tantos vícios que você não conseguiu debelar? E as pessoas, então, elas abaixam a cabeça, sentem-se profundamente humilhadas e vão se retirando. Mas elas não sabiam que naquela tarde Jesus apresentaria o instrumento libertador que funciona como núcleo duro do Evangelho, chamado as Bem-aventuranças, ou também o Sermão da Montanha. E quem sabe, ao ouvirem o que Jesus iria dizer, não se recuperariam
não reconstituiriam a autoestima e, quem sabe, não se sentiriam motivados em razão do que viriam a ouvir na parte da tarde. Mas pouco tempo se passou e Levi se encontrou com Jesus. E, encontrando-se com Jesus, vai contar a ele o que aconteceu na porta da sua casa, de maneira como se estivesse extremamente feliz por ter feito algo absurdo. Conta a Jesus como foi que falou com as pessoas, conta a Jesus o que foi que falou, e acha-se que encontra-se em uma vantagem absurda, porque na cabeça de Levi, ele protegeu a Jesus, ele protegeu o Evangelho e protegeu o reino de Deus. E Jesus então o ouve calmamente, olhando-o candidamente, com todo amor e carinho. E depois que Levi termina de contar tudo o que aconteceu, toda a sua história, ele bate no ombro de Levi e diz calmamente: Levi, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que têm dor, são exatamente aqueles que devemos melhor atender. Porque, Levi, muitos são aqueles que se sentem e se julgam os vencedores do mundo, os vitoriosos do mundo. E enganados e entorpecidos pelas impressões que as questões físicas e materiais lhes proporcionam, esquecem-se de si mesmos. Mas nosso Pai, que não esquece nenhum de seus filhos, proporciona então as inúmeras oportunidades de refazimento interno daquele que se perdeu em si mesmo. E ao longo do tempo, aquele que se achava num nível muito alto por ser o vencedor do mundo, ele vem então passando por outras experiências. E em passando por outras experiências ditas, interpretadas como reencarnatórias, cada uma destas vidas, onde o corpo físico camufla a base da memória e as imagens, então vai fazendo com que se encontrem envolvidos numa nova trajetória, num novo início, por não se lembrarem daquilo com o qual estiveram envolvidos em reencarnações anteriores. E aquele que se apresenta dolorido e sofrido hoje, Levi, é aquele antigo vitorioso do mundo, vencedor do mundo, que veio se envolvendo em outras e novas interpretações e encontra-se agora aberto para outros e novos entendimentos. É aquele que se abre neste instante para a interpretação da realidade da vida e encontra-se então aberto a ascender, a subir, a se envolver numa nova escada, onde cada degrau lhe será apresentado de uma forma diferente e ele virá a interpretar de uma maneira diferente. Então, Levi, aqueles que sofrem e aqueles que se encontram doloridos e que batem as nossas portas, são exatamente aqueles que vão nos ensinar sobre aquilo pelo qual ainda não passamos. São exatamente aqueles que vão nos impressionar com aquilo com o qual ainda não nos predispusemos a observar. Então apresenta a Levi a maneira melhor de intencionar, a maneira melhor de pensar e a maneira melhor de como fazer, para que pensamentos desarvorados, desarticulados, não lhe consumam as energias, de modo que ele, Levi, venha a deixar de fazer posteriormente aquilo que Jesus o outorgará a fazer. Levi, então, se emociona profundamente, observa no que se envolveu, mas acalenta a informação, segura a informação e sabe que a partir daquele instante haverá de proceder de maneira diferente. E na parte da tarde, então, Jesus,
apresenta a informação libertadora através do Sermão da Montanha, e muitos ali tiveram a oportunidade de ouvi-lo, e é sabido que todo aquele que teve a oportunidade de ver Jesus, de estar com Jesus, de envolver-se no ambiente constituído por Ele, jamais o esqueceu. E quando a noite cai, com o céu totalmente estrelado, todos começam a se retirar. Levi observa aqueles a quem na parte da manhã feriu, vai ao encontro dos mesmos e é recebido com ênfase, é recebido com alegria, é recebido da melhor forma possível, de modo que o rancor, de modo que o mal-estar, de modo que o ressentimento não tenha habitado nos corações daquelas pessoas, onde qualquer tipo de mal-estar, onde qualquer tipo de pensamento desarvorado foi desconstruído em razão da ação amorosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Envolvem a Levi num abraço fraterno, saem todos jubilosos, todos felizes, todos alegres, e cada um vai para a sua casa, e Levi em seguida põe a sua casa à venda, abre mão da sua casa, permitindo com que todos que queiram possam conhecê-la, possam visitá-la, transforma num local de auxílio, num local de acolhimento, e passa a seguir Jesus dentro daquilo que lhe era necessário. Então, senhores, é de fundamental importância que nós venhamos a interpretar que há a necessidade da nossa parte de observarmos o quão importante é a nossa preocupação constante com a constituição de um ambiente que seja fraterno, de um ambiente que seja de paz, de um ambiente que apresente a calma, de um ambiente que estabilize. Porque não podemos nos enganar mais quanto sobre o porquê de aqui nos encontrarmos. Encontrarmos-nos no corpo é observação de profunda necessidade de cada espírito, pelo fato de existir uma questão básica, uma questão óbvia, de uma simplicidade beneditina. Nenhum de nós sabe em que momento fechará os olhos. Nenhum de nós é capaz de interpretar o que se dará após fecharmos os olhos da matéria. Porque uma única coisa é certa: continuaremos a viver, a sentir, a querer, a desejar, a manter a mesma maneira de pensar e de sentir. Nada, absolutamente nada se alterará. A única coisa é que não teremos mais o corpo físico. Mas da mesma maneira que o corpo físico te limita as reminiscências condizentes a tudo aquilo pelo qual tenhamos passado, da mesma maneira que o corpo físico te limita as imagens com as quais tenhamos nos envolvido, porque o conhecimento não é perdido. Tudo pelo qual tenhamos passado, tudo pelo qual tenhamos visto, encontra-se registrado em nós, encontra-se registrado no Espírito. E para que a tua reencarnação seja valorosa, então o corpo físico te impede de se lembrar daquilo com o qual você esteve envolvido. Conscientemente você não tem como conseguir isso. E isto só está acontecendo para que você simplesmente recomece. E recomece de uma maneira a alçar voos maiores e melhores do que ocorreu em encarnações anteriores. Então o corpo te é um limitador. Mas desprovido deste corpo, não existe mais as limitações. E naturalmente você passa a ter condições de abarcar as questões das imagens e das memórias anteriores, até um ponto em que isto não te desequilibre. Então o questionamento a fazer é o seguinte: o que é que queremos levar conosco como impressões da oportunidade grata, da concessão que nos foi dada de nos encontrarmos no corpo físico
envolvidos com tantos outros, ainda que embaixo do mesmo teto, se apresentem de maneira tão divergente, tão diferente daquilo que somos, daquilo que pensamos e daquilo que como agimos. As diferenças, elas só existem porque é a única maneira de se aprender. Não se aprende pela igualdade, aprende-se apenas pelas diferenças. E aquilo que alguém pensa, aquilo que alguém intenciona e aquilo que alguém reproduz, então tem te servido de instrumento comparativo para que você então possa optar sobre o que melhor fazer em si mesmo, para si mesmo, no sentido de reproduzir para o meio aquilo que de melhor você pode. Então é por isso que Jesus, num determinado instante, sempre se utilizando das oportunidades de ensinar, de transferir informações, observa que algumas pessoas, alguns adultos, encontram-se com algumas crianças e querem levar estas crianças até ele, no que foram barradas pelos apóstolos que não permitiam que isso se desse. E Jesus, observando o fato, então, chamou-lhes a atenção, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas. E aos nossos olhos, parece que é apenas uma frase poética, ou que foi uma demonstração de mera gentileza de Jesus. Mas não é. Se Jesus, ao se apresentar pela maneira que pensa, pela maneira que sente, transfere continuamente para o ambiente aquilo que melhor possui, então este ambiente encontra-se sempre envolvido em extremas doações de bem-estar. E quando ele então acolhe as crianças, há necessidade de que se reflita. Criança na forma, espírito antigo. Porque se o corpo lhe foi concedido como uma outra oportunidade de refazimento para o espírito, então há que se entender que a forma apresentada de uma criança, inofensiva, pelo fato de naquele instante se mostrar incapaz de raciocinar, incapaz de se mostrar ativa na razão, então não tem como dizer: eu não quero teu carinho, eu não quero teu afeto, eu não quero teu calor. E se é incapaz então de fazer isto, encontra-se envolvida apenas com a recepção, apenas com o recebimento de todas as expressões de carinho que lhe sejam ofertadas, principalmente em 100% por suas mães. Mas ainda que nenhuma mãe vá se questionar sobre quem é seu filho, sobre o que fez seu filho, sobre o que foi aquele espírito que se encontra na forma de criança naquele instante. Obviamente que para a mãe só existe beleza, só existe candura, só existe o melhor do seu querer, o melhor do seu pensar em relação à criança. Mas de qualquer maneira, não podemos nos esquecer: criança na forma, espírito antigo. E Jesus vai cuidar então do espírito, porque quando Jesus as envolve, Jesus então está buscando auxiliar, Jesus está buscando atender àqueles espíritos que se encontram necessitados de auxílio, que se encontram necessitados de algum tipo de ajuda, como todos nós nos encontramos. Em razão do seu envolvimento, em razão do seu amor, em razão do seu carinho, quantas lesões no perispírito Jesus, apenas pelo sentir, pensar e proceder, não pôde fechar naquele instante. Quantas adolescências conturbadas talvez foram evitadas única e exclusivamente pelo amparo de Jesus. Quantos adultos que poderiam se envolver nos desequilíbrios posteriores deixaram de ocorrer, de se envolver em tal situação em razão de Jesus envolver aquelas crianças que se tornariam adolescentes, adultas, pessoas mais velhas posteriormente. Então,
O que Jesus busca demonstrar é o seguinte: a criança é apenas uma forma de ensinamento. Porque se dizemos que a criança não sabe o que faz, quando derruba um jarro, quando brinca, quando faz alguma coisa, você vai dizer, ela não sabe o que faz. E quando alguém do teu tamanho, quando alguém adulto como você te agride verbalmente, quando você se choca, quando você se ressente profundamente daquilo que aconteceu, quando você diz que não merecia aquilo, nós poderíamos interpretar também, ele não sabia o que fazia. Porque se soubesse o que deveria ser feito, operaria de outra forma. Se tivesse o entendimento, se tivesse o conhecimento, operaria de outra forma. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas voltados para o bem e voltados para a beleza. Bondade e beleza é aquilo que se encontra registrado no nosso programa. No programa que nos foi proporcionado, constituído, desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes. Então todos encontram-se voltados para operar no bem e na bondade. Mas reminiscências antigas, reminiscências atávicas, reminiscências históricas, ainda se apresentam no inconsciente profundo, fazendo com que emerjam um determinado instante, apresentando então determinadas manifestações. Então, o que Jesus solicita é que venhamos a ter para com todos, sempre, em todos os instantes, a preocupação e os cuidados referentes a constituirmos sempre ambiente bom, ambiente de paz, ambiente de calma. Porque se a criança em tenridade não sabe o que faz, o adulto também em tenridade também não sabe o que faz. Porque o problema, senhores, está no sentir. E o desenvolvimento do sentir envolve tarefa árdua, tarefa dura, envolve dor, envolve sofrimento. E da mesma maneira que Levi apresentou-se a Jesus, Jesus deixou bastante claro: muitos são o que estão descendo a escada da época e da intitulação de vitoriosos do mundo. Alguns já se encontram aqui mais simples, mais humildes, mais sofridos. E, por conseguinte, mais entendedores do processo. Outros estão a caminho. E muitos daqueles que se encontram a caminho são exatamente aqueles com os quais convivemos, embaixo do mesmo teto e fora dele. Muitos dos que se encontram a caminho somos nós mesmos. Porque nós não somos capazes de nos lembrarmos e de interpretarmos quando foi que geramos uma lágrima que escorreu pelo canto dos olhos de alguém. Ou quando deflagramos, sem perceber, um rastro de destruição medonho. Então todos nós estamos descendo a escada das vitórias do mundo para um processo de ascensão. Então, buscar envolver a quem quer que seja no melhor do teu coração, no melhor do teu sentir, no melhor da tua apresentação, às vezes pela maneira de olhar, em razão de um sorriso, em razão de ter se optado por calar-se. Está gerando uma oportunidade de reequilíbrio àquele que se encontra afetado, porque tal qual os senhores à minha frente neste instante, sentados um ao lado dos outros, não é capaz de saber, não é capaz de sentir qual é a dor que o amigo que se encontra atrás, na frente ou do lado, está sentindo. Então nós não sabemos o que se encontra existente por parte de quem quer que seja. E às vezes, um muito obrigado
apresentado de maneira sentida, de maneira verdadeira, de maneira responsável, de maneira educada. O olhar nos olhos, seja com quem for. Exercitar um pouquinho de paciência para aquele que nos busca, para aquele que precisa ser bem atendido. São todos eles instrumentos e elementos de conservação energética de nós para conosco mesmos, no sentido de que seja possível nos sentirmos cada vez mais motivados, cada vez mais estimulados em razão do auxílio benéfico e contínuo do dileto amigo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A necessidade do desenvolvimento da fé, da crença em todos os instantes, em nós mesmos e principalmente nele Jesus, é o que permitirá com que venhamos a compreender de maneira mais calma, mais tranquila e mais aberta sobre aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência da informação, dizendo em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado, boa noite. Vamos agradecer ao nosso irmão Celso por ter nos ofertado esta noite, o seu trabalho, sua gratidão a Deus por estarmos reunidos em nome de Cristo Deus. Quero agradecer a presença de todos e pedir incessantemente: oremos uns pelos outros. Não se esqueça, o trabalho é de todos nós. Necessidade todos nós temos. Se estivermos unidos num só pensamento, a luz estará conosco. Então caminhemos com Jesus, não nos esqueçamos dos seus conselhos, dos seus exemplos. Em tudo que possam fazer, tragam o Cristo à mente, o que Ele faria, como devo fazer, Senhor, e a luz se fará presente. Agradeço a presença de todos e rogo a Jesus que envolva todo o planeta, a todas as nações. Rogo a Ele a sua misericórdia e o seu amor para todos nós, que é tão presente, Senhor. Mas ainda em nossa caminhada, em nossos olhos fechados, ainda tropeçamos e não sentimos. Mas convido a todos a abrir o seu coração e a permitir que essa vibração de amor intensa venha das nossas vidas. Senhor Jesus, tenho profunda gratidão pela oportunidade da vida, pela oportunidade do trabalho santificante. Ainda somos cambaleantes, mas estamos aqui com boa vontade e nos esforçando para dar o nosso nome. Senhor Jesus, quero agradecer o trabalho incessante de tua mãe, que representa todas as mães, a nossa mãe Maria de Jesus, envolvendo a todos os famílias, envolvendo os irmãos que buscam cruzar fogo um contra o outro, esquecendo-se que nós todos somos irmãos. Senhor Jesus, nós rogamos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles a quem nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. E como sempre vos falo, fiquem em seus lugares, aguardem a chamada. Nós já sabemos que a chamada era por ordem de chegada.